Esse é mais um Maconhômetro Imprensa começando. Nosso projeto de entrevistas com jornalistas especializados em maconha e política de drogas atuantes aqui no Brasil. Para quem não me conhece, eu sou o Tom. Eu sou colaborador aqui do Cannabis Monitor. Eu apresento o Jornal da Maconha também. Apresento o Boletim de Notícias e o Maconhômetro Imprensa. Então, galera, é o seguinte. Esse é um projeto de entrevistas com jornalistas que atuam pautando, produzindo e apurando notícias e reportagens sobre maconha e seus usos aqui no Brasil, assim como políticas de drogas em geral, né? Vamos trazer para esse espaço profissionais de diversos veículos, tanto os tradicionais quanto os especializados, e também os jornalistas independentes, é claro. O que a gente quer com isso? A gente quer contribuir para um mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade e buscar compreender essa realidade pela perspectiva dos próprios jornalistas. Saber o que eles estão pensando, o que eles estão falando, por que eles estão atuando em certas pautas, qual leitura que eles estão fazendo desse momento da maconha aqui no Brasil, suas perspectivas para o futuro, saber suas trajetórias nesse corre, quais foram as dificuldades e tal, as referências na área, como que eles foram parar nesse mundo enfumaçado, enfim, uma entrevista. Hoje eu recebo para trocar essa ideia com a gente o jornalista Marcos Bruno, que é formado em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul, com pós em marketing digital. Desde 2018 ele vem se especializando no setor da cannabis e atualmente é o editor do portal Cannabis e Saúde, diretor de comunicação da Associação Santa Cannabis e também sócio fundador da Rádio Hemp. Antes da cannabis ele foi repórter e editor por 10 anos na Rádio Gaúcha, Diário Catarinense e Portal Terra. Bom, vamos deixar ele mesmo contar pra gente esse rolê. E aí, Tom? Fala, meu querido. Tudo bom? Saudações canábicas. Saudações canábicas, tudo bom? Salve. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos aí. Obrigado por estarem conosco aí nessa noite. Tamo junto, galera. Então, te falar, te apresentei um pouco aqui, mas ninguém melhor que você para se apresentar pra galera. Então, por favor, Marcos Bruno por Marcos Bruno. Bom, teve um briefingzinho ali, mas vou recapitular um pouco aí. Eu sou jornalista formado ali pela PUC, em Porto Alegre. Trabalhei a vida toda com jornalismo tradicional, com hard news. Eu trabalhei 7 anos na Rádio Gaúcha aqui de Porto Alegre, uma das principais rádios do Brasil, né? Fiz trânsito, polícia, política, bem hard news mesmo, né? E também trabalhei no Portal Terra, fazendo a mesma coisa, hard news. Fui para Santa Catarina em 2016, fiquei mais 3 anos lá no Diário Catarinense, também fazendo a mesma coisa. Só troquei o rádio pelo jornal, né? Mas continuei trabalhando com rádio, trabalhando para a CBN, fui correspondente da CBN de São Paulo, aí acompanhei, fiz veraneio, né, cobertura de verão, Florianópolis, os argentinos que deixam as argentinas esquecidas aqui nos postos de gasolina, que sempre acontece todo ano aqui no Sul. Mas desde sempre, desde a época da faculdade, eu sempre quis trabalhar com a maconha, né? Eu sou usuário desde muito cedo, né? Quando eu era adolescente eu tinha o sonho de fazer uns quadrinhos de um super-herói da maconha, mas nunca botei em prática, e sempre acompanhei as notícias de fora, acompanhei a mídia especializada, o MDB's Daily, né, o Benzinga, esses portais de fora aí, a revista High Times, uma baita referência, né? E sempre acompanhando o cenário lá fora, nos States principalmente. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar com maconha falando bem e não mal, né? Porque antes era só apreensão, né? Era só maconha na forma de tijolo que a gente via na imprensa tradicional, né? Foi para fazer uma matéria para o Diário Catarinense sobre a cannabis medicinal em Santa Catarina, com pacientes que estavam se tratando com cannabis à margem da lei, né? Para conseguir o acesso de medicamentos com cannabis. Então, eu fui fazer essa matéria e, através da advogada Raquel Chiran, que é a representante da Rede Reforma lá em Santa Catarina, foi ela a primeira pessoa com quem eu fui falar. E no dia que eu marquei a entrevista com ela, foi eu e o fotógrafo lá entrevistá-la. Estava lá também o Pedro Sabaciauskas, que viria a ser o presidente da Santa Cannabis, né? E a Raquel, que viria a ser a vice-presidente e diretora jurídica da Santa Cannabis. Mas naquele momento ninguém se conhecia. Os 3 se conheceram no mesmo dia, né? E aí eles estavam criando ali a ONG e tal, né? E eu estava fazendo a matéria atrás de pacientes, atrás de histórias, de advogados. E eles falaram que estavam criando essa ONG e eu falei, me coloco à disposição para ajudar a fundar essa ONG se vocês precisarem de um jornalista.
Boa, E pô, aí, maneiro. e aí o seguinte, aí eu voltei com uma baita história, eles me passaram vários pacientes, paciente com epilepsia, com Alzheimer, casos assim emblemáticos e bem apelativos, sabe? Casos bem Uhum. apelativos. E todos se tratando com óleos ilegais, assim, plantando em casa ou de outras associações, no caso uma lá era da Amami, né? E aí levei a matéria para publicar, a matéria não foi para o ar, foi engavetada, não tinha um fato novo. É engraçado, eles me deram liberdade para ir fazer a matéria, mas na hora de publicar ela ficou engavetada. E aí a matéria ficou engavetada, eu comecei a trabalhar para Santa Cannabis de forma voluntária, a gente conseguiu bastante espaço depois, assim, até dizer naquela época, 2019, era mais fácil sair na imprensa de São Paulo do que na imprensa de Santa Catarina, né? A gente conseguiu emplacar um artigo do Pedro, né, o presidente da Santa Cannabis, na Folha de São Paulo, no caderno de artigos que vai aos sábados. E lá no Diário Catarinense a gente não conseguia colocar nada, né? Então tu vê que em Santa Catarina a coisa bem complicada. Mas enfim, depois pintou a oportunidade de abrir uma vaga para trabalhar no portal Sechat. O Sechat foi o primeiro assim a focar na cannabis medicinal, né? E eles estavam com o André Bauman lá, que é dos editores-chefe já foi editor-chefe do Jornal Nacional, hoje está na Bandeirantes, na Band News, baita jornalista também. E quando ele saiu, surgiu essa oportunidade, eu fui aprovado para trabalhar no Sechat, saí de Santa Catarina e fui para São Paulo. E aí lá eu comecei a trabalhar com jornalismo canábico mesmo, né? Eu acompanhei toda a aprovação da Anvisa, das resoluções, né, sobre importação e depois sobre importação não, mas sobre a produção nacional, né, a RDC 327, né, foi aprovado em 2019, então a gente foi para Brasília, a gente acompanhou a comissão do PL 399, entrevistamos todos os deputados ali envolvidos, né, até deputados contrários a gente pegou palavra, como a Bia Kicis, por exemplo, né, assim, uma loucura. Acompanhamos os eventos de cannabis, né, que se fala. Uhum. Teve um evento feito pelo LEAD, que é um grupo de empresários de São Paulo, né, que o João Dória é um dos financiadores desse grupo. E tiveram alguns eventos ali com investidores, empresários, acompanhei todas essas movimentações. E a partir de início de 2019, em janeiro de 2020, eu sou convidado para trabalhar num outro portal que estava nascendo, que era o Cannabis de Saúde, né? Uhum. Aí eu saí do Sechat para trabalhar no portal Cannabis de Saúde, esse voltado basicamente para medicina, para cannabis medicinal, né? O Sechat é voltado para cannabis medicinal e negócios e business. Uhum. O portal é bem mais voltado para a parte só medicinal, o nome já diz tudo, né? Sim. Eu frequento bastante os dois, para falar a verdade. Dá para ver que tem diferença, né? Dá. Nesse meio tempo, eu também criei, junto com o Igor C., né, que é lá do PH Show, e também com a ajuda do Pedro, que fez esse casamento aí, meu e do Igor, a gente criou o Santa Cannabis Podcast, que é um podcast, um programa de entrevistas canábicas. Estreamos ele no dia 4 de abril de 2020, Dia Mundial da Maconha, né? Às 4h20, inclusive. E desde então aí também entrevistamos, já são 65 episódios, né? A gente entrevistamos também grandes personalidades, Siddhartha Ribeiro, o Paulo Teixeira, presidente da Comissão da Cannabis. A gente fala com gente do mundo todo, já fizemos com a Mercedes, agora da Expo Cannabis, do Uruguai, falamos com a Sales Naps, a principal fonte de cannabis, referência lá no México também, falamos sobre os Estados Unidos. A gente conseguiu um patrocinador que está nos bancando agora só às custas, né? De se produzir um podcast, então a gente já não está mais pagando para fazer um podcast, pelo menos, que é a USA Hemp, que está com a gente também, e também fazendo lá o trabalho no Cannabis de Saúde, esse bem voltado para a medicina. No Santa Cannabis a gente fala de guerra às drogas, a gente fala sobre uso adulto, sobre política, né? Também sobre medicina, mas a gente tem uma pegada muito para falar sobre sociedade, né, em geral. E lá no Cannabis de Saúde, mais voltado para medicina, toda quarta-feira a gente entrevista médicos, né? A gente conecta médicos e pacientes. Então são duas propostas bem diferentes, né? Sim, eu ouço bastante o podcast.
Até porque não só por a gente fazer também, mas porque eu confesso que gosto e é bom saber também o que todo mundo está falando e o conteúdo é sempre bom. Eu estava ouvindo da Mercedes esse dia também. Parabéns, mano. Parabéns de verdade mesmo, porque o conteúdo é bem maneiro mesmo. Audiência qualificada, muito obrigado, viu? Então, agora você atua em duas frentes, né? Como jornalista de texto, cobrindo o tema e publicando matérias no portal e também apresentando podcast, né? Que é uma proposta de bate-papo, entrevista, né? E proposta também de áudio, né? O formato. Queria te pedir para dividir com a gente como que você faz esses dois trampos, né? As principais características de cada um e como que para você é essa sua atuação. No portal Cannabis Saúde eu faço texto e vídeo, e no podcast áudio, né? Só áudio. Então, carreguei da minha experiência com a Rádio Gaúcha, né? Fiquei 7 anos lá trabalhando, né? Então, essa pegada de fazer ao vivo eu já domino bastante por causa desse longo período que eu trabalhei lá. Também trabalhei no Diário Catarinense mais 3 anos, quase 4 anos. Então, ali eu também desenvolvi bastante texto. Então, consegui carregar muito da minha experiência como jornalista tradicional para esse jornalismo canábico agora, né? E a Uhum. diferença é bem assim que eu já estava dizendo, né? O Cannabis de Saúde ele é um portal de cannabis medicinal, né? De conexão entre médicos e pacientes. E assim, inclusive, que o portal se sustenta, né? Ele Uhum. conecta médicos e pacientes, além de ter o departamento de jornalismo, coordenado por mim e pela Carol Castro. Também tem a plataforma de conexão de médicos e pacientes, que ali os pacientes em busca de profissionais médicos, né? Não tem médico que prescreve, é uma dificuldade achar. Então, através dessa plataforma, o portal se sustenta. Então, ele é bem voltado para a medicina. E o Santa Cannabis é mais debates sociais, né? A gente traz advogados, cientistas, médicos, políticos, né? Ele é mais amplo, né? Também falamos sobre o medicinal, mas Uhum. a pauta dele é mais ampla, né? É isso aí, basicamente essas são as diferenças, né? Mas ambos Uhum. dentro do guarda-chuva do jornalismo canábico. Para você, quais são os maiores desafios de fazer jornalismo sobre esse tema no Brasil hoje? E se você vê muita diferença entre o jornalismo que você praticava nos veículos tradicionais, né? Como você já tinha até falado no início, você até brincou, né? Parou de falar mal da maconha e começou a falar bem. E esse que você faz agora, tanto no podcast quanto no Cannabis e Saúde, para você, qual foi a grande diferença, assim? Vamos falar sério, o Hum. jornalismo é o mesmo, né? Tem o jornalismo desportivo, o jornalismo econômico, o jornalismo político, o jornalismo cultural e o jornalismo canábico, que é novo, mas que já nos Estados Unidos já existe há bastante tempo essa editoria, né? Essa Hum. página, né? Porque lá já tem um mercado sólido, né? Aqui no Brasil o mercado ainda é da importação e na farmácia só tem uma marca, né? Então não tem um mercado ainda para se ter um jornalismo canábico especializado como se tem lá fora. Isso vai ter, né? Então quem saiu na frente vai colher o ônus e o bônus, né? Vai tomar Uhum. muita porrada, vai dar com a cara no muro, como eu já dei várias vezes, mas está começando, está trilhando esse caminho, né? Que depois vão vir outros, né? Como já está acontecendo, né? Uhum. E para mim o grande desafio, Tom, é combater toda a desinformação que a própria imprensa ajudou a disseminar, né? A imprensa que foi parte do problema durante décadas, ela é parte fundamental do problema da desinformação, da guerra às drogas, do estigma, foi a imprensa que causou, né? Com esses programas policiais, com esse viés apenas policialesco, né? Nunca se vê maconha na TV se não for na forma de tijolo com um policial dando uma coletiva, né? Essa é a visão da maconha que prevaleceu por quase 80 anos na televisão, tá ligado? Pé de prensado. É, É, acho que peixe essa é uma prensado, pô, é árvore peixe com prensado, né? os quadradinhos assim na árvore. E aí, mas essa mesma imprensa que foi parte do problema, hoje ela é parte da solução, né? Porque hoje a Fátima Bernardes, mês sim, mês não, está trazendo o tema da cannabis medicinal para a sala da dona de casa brasileira, né? Mas ainda Porra. tem o Siqueira Boca de Lixeira, ainda tem, né? Ainda tem uma desinformação, o Datena tá lá toda hora, daquele jeito, esses programas tenebrosos que deveriam ter, deveria ser permitido depois das 10 da noite um programa desse. Não é um absurdo um programa desse. Existir esses programas já é um absurdo, mas 5 horas da tarde é mais absurdo ainda, né?
E também a própria imprensa ainda cai muito em desinformação, né, cara? Esses tempos aí, hoje mesmo eu vi essa. Saiu no G1 que foi apreendido geleia de maconha. Tu viu Puta, essa, vi cara? acho que era Rosinha, né? A extração, Era um prensa. haxixe, e aí os caras, que era consumido como alimento, dizia, ou seja, os policiais disseram que aquilo era geleia de maconha, o repórter acreditou e publicou, sabe? E tá lá até hoje, eles não fizeram uma errata. Cara, nossa, a gente viu essa também, essa é bem absurda mesmo. Então falta. Cara, o jornalista que faz polícia, ele precisa aprender um pouco mais também, né? Precisa saber um pouco Pra, mais, né? Para não cair no papo dos policiais, né? uhum, saber, a própria polícia também tem que saber até pra não acusar errado, né? Sabe, o pior dos motivos que seja acusar uma pessoa, até para É, isso, para não acusar errado, ela tem que saber. Fora os outros milhões de motivos que a polícia tem que saber para não, enfim, em relação à maconha. Tanta coisa. Qual a sua visão sobre o jornalismo, sobre cannabis sendo feito no Brasil hoje pela grande imprensa? Digo, Veja, Folha, Globo, né, Época, Estadão. Alguns deles já possuem até setoristas, né, em relação uhum. à maconha. Como você tem acompanhado e como você tem visto esse trabalho deles? Hoje começa a surgir uma imprensa especializada, né, no Brasil. Foi bem simultâneo, assim, no ano de 2019, a Veja e a Folha lançaram dois colunistas, né, a Valéria França, hoje é colunista da Folha, o Cannabis Inc., né, o Ricardo Amorim é colunista da Veja, com o Cannabis, com Z de business, né, e existem, não assim, setorista, imprensa especializada, mas existem alguns veículos que estão dando uma cobertura bem especial para o tema, como é o caso do Consultor Jurídico, o portal Consultor Jurídico, não sei se tu conhece. Sim, sim. Ele não tem um repórter, especializado, mas eles estão cobrindo bem decisões judiciais, habeas corpus, decisões inéditas. Eles têm acompanhado bastante essa parte jurídica da cannabis, né? Outro é o Jota, o portal Jota, também está bem em cima desse tema, está se debruçando bastante, produzindo bastante matéria. E recentemente o Poder 360 também começou a tratar o tema com mais seriedade, né, puxando pelo lado econômico e científico, né? E agora eles têm uma colunista também, que é a Anita Krepp, né, que ela mora em Barcelona, mas ela tem contribuído aí para vários, ela é uma freelancer, né, uma jornalista freelancer, assim, que está escrevendo, já escreveu para o Piauí, para o Poder 360, acho que ela escreveu para o Globo também, está escrevendo sobre cannabis, é uma freelance. Enfim, nesse aspecto do jornalismo econômico e científico, né? Então começa a surgir. Mas ainda o espaço ainda é pouco. Acho que o Globo, está faltando o Globo, ter um colunista, está faltando o valor econômico, está faltando ter, quem sabe, um programa de televisão, né? Não tem nenhum programa de televisão. Lá no México, a Zara Snap, que a gente entrevistou, ela apresenta um programa chamado Tempo de Cannabis. Cara, que Eu maneiro, nunca vi, né? mas deve ser massa esse programa, né? Na Uhum. TV aberta, na TV aberta. Nos States tem tantas revistas e jornais especializados. A Forbes, por exemplo, tem 2 repórteres cobrindo o universo da maconha. Pô, né? Um só para cobrir economia e outro só para cobrir ciência. Então, dentro do setor da cannabis, existem todos os outros setores do jornalismo para se trabalhar. Pode trabalhar o jornalismo econômico da cannabis, o jornalismo científico da cannabis, o jornalismo cultural da cannabis, né? O jornalismo esportivo, que agora a cannabis do esporte também é uma febre, é uma revolução também. Então, dentro do jornalismo canábico também tem uma vertente enorme para se trabalhar. Sim, é bom que dá para ver, né? Justamente o que você falou sobre Cannabis Inc., Cannabis de business, né? Mostra Uhum. bastante, né, com a visão deles. Agora, mais especificamente em relação aos veículos especializados em cannabis, como é o caso do Cannabis de Saúde, né? De pouco tempo para cá, começaram a surgir muitos novos veículos com a proposta de cobrir somente a cannabis e seus diversos atravessamentos, né? Enfim.
Como você tem visto a atuação desses veículos que atuam no mesmo nicho que você atua, né? Que a gente atua sobre cannabis, né? Você vê diferença entre eles? Enfim, dividir com a gente aí suas impressões. Quando eu falei sobre essas várias vertentes, eu esqueci de citar aí a produção de conteúdo voltada ao uso adulto, né? Que também esse já é fortíssimo no Brasil, né? Tem o canal 12 aí, é o maior canal do mundo, né? A falar sobre uso adulto. Claro, eles não são jornalistas, eles são mais influenciadores, né? Mais puxado para o lado do entretenimento, né? Mas tem uma vertente também voltada para o jornalismo, para a produção de conteúdo para o usuário adulto, né? É uma pegada que a gente está levando mais para a Rádio Hemp, né? A Rádio Hemp é mais cultural, né? A gente tem uma pegada mais para o cultural, é uma rádio, né? Seria o equivalente a uma rádio FM, mas ela é no meio digital. Sim. Então, cada veículo... Tem uma sugestão que eu dou para quem está assistindo, né? Tem surgido mais, depois do Sechat, o próprio Cannabis de Saúde, onde eu estou hoje, foi um que surgiu. Depois veio o portal Canalize, também, que é um novo, né? Uhum. Tem outros portais aí também voltados para os adultos. Tem o Rempadão, né? Tem vocês também, o Cannabis Monitor, também. Vocês têm o podcast do Maconhão, enfim, tem o portal Marihuana, tem o IDEI, também tem um monte de portais aí, né? A minha sugestão e o que eu acho interessante é que cada um foque num nicho, assim, né? Porque, como eu falei, né, tem muitas vertentes. Lá no Cannabis de Saúde é só medicinal, então a gente vai focar no jornalismo medicinal, né, no científico. No Santa Cannabis Podcast é mais sociedade, então a gente vai falar sobre temas de interesse público, né? Sim, claro. Entendeu? Então, cada um pega um nicho e vai, né? Tem alguém que comentou aqui, uma planta de infinitas possibilidades, né? É o bombril da natureza. É a nossa panaceia. A pauta medicinal tem crescido muito, né, nos últimos anos e impulsionado o debate sobre novas políticas e abordagens em relação à maconha. No entanto, muitas vezes ela é usada como instrumento de reforço do estigma ao uso social, né, o adulto. Eu queria saber de você como que você vê essa movimentação, esse movimento, né, de valorização do uso da planta em relação ao uso medicinal, que muita galera tem usado essa forma de abordar a cannabis, que é o CBD é o bom, o THC é o mal. O uso adulto não pode, o uso medicinal pode. Sempre, tipo, ser a favor do uso medicinal, mas obrigatoriamente restringindo o uso social. Não tem como falar de um sem falar no outro. As duas pautas são absurdamente urgentes. O medicinal não é mais importante do que legalizar o uso adulto. Não é sobre hipótese alguma. Inclusive, a proibição do uso adulto afeta muito mais pessoas do que a proibição do medicinal. Então, eu diria que hoje, legalizar a maconha de uso adulto, no caso, o social, é mais urgente até do que o medicinal. Porque as pessoas do uso medicinal estão dando jeito, estão indo nas associações, estão plantando em casa, tá dando um jeito, está todo mundo dando um jeito. Mas e os jovens morrendo na favela, e a polícia que não para de matar e morrer, né? Por causa dessa guerra insana que já o próprio país que inventou já parou, já declarou paz, e nós continuamos nessa palhaçada. Então, quando alguém vem falar, porque o medicinal... Esses tempos saiu uma coluna aí na Exame, o cara até tinha boa intenção. Não confundir o uso medicinal com fumar um baseado. Não, primeiro que fumar um baseado é medicinal também, e depois que um é tão importante quanto o outro. Então, quando que se quer criar esse muro aí para separar os dois, no mínimo, ignorância, né, ou má fé. A ignorância não no bom sentido, a pessoa não está esclarecida o suficiente para entender que os dois são tão importantes, né? Uhum. Não concorda? Não, eu concordo totalmente. Isso aí a nossa posição é a mesma aqui. O uso social e o medicinal estão juntos, de mão dadas, e realmente, nessa perspectiva, ele realmente é bem mais importante legalizar o uso total da maconha do que só o medicinal por conta disso. A galera realmente, quem precisa já está correndo atrás. A galera que está morrendo... A galera que está morrendo está morrendo. Está morrendo, pois é. Correr atrás, depois de morre. Né?
Então, é por isso que eu Justamente. digo que legalizar ela completamente é muito mais importante do que só o medicinal. Total, porra, total. O monitoramento das notícias sobre maconha publicadas no Brasil em 2020, feito pelo Cannabis Monitor, né, mostrou que, tirando as notícias policiais, prisão, apreensão, etc., as matérias sobre questões medicinais, políticas e relacionadas ao mercado da maconha são as mais publicadas, né, somando 55% de tudo que a gente monitorou. Enquanto educação e ativismo soma só 5%, 5,3%, um décimo disso. Na sua visão, por que as redações exploram tão pouco essas iniciativas, né? Ações e reflexões dos ativistas e a questão educacional nas matérias? Cara, é tão difícil, né? As redações estão cada vez mais enxutas, né? Os profissionais. Eu saí em 2019, né? Eu trabalhei lá no Grupo RBS e já estava bem complicado, né? Hoje eles nem até não tem mais um jornal de papel e várias redações unificadas. A revista Época, o jornal Extra e o jornal O Globo tinham 3 redações. Agora as 3 redações é uma redação para os 3, né? O Grupo Abril aí também demitiu já 30% do seu quadro, então tá bem complicado, né? É ruim a gente, sempre antes de fazer crítica da imprensa, tem que lembrar que para quem está lá dentro militando no jornalismo também tá difícil, né? E muita busca por cliques, né? O jornalismo online aí tá muito em função do clique. E maconha dá clique. Maconha vende, né? Só que às vezes vende o que é mais fácil, né? A matéria que a Beyoncé tá plantando maconha em casa vende pra caralho, né? A matéria que uma pessoa camada não conseguiu HC para plantar maconha em casa, como é o caso lá da Ana, de Balneário Camboriú, essa aí é mais difícil de sair. Essa é mais difícil. Então, são muitos. Por isso, tem que ter a imprensa especializada, né? Por isso a importância de ter um cara ali deslocado para fazer isso, né? Vai chegar, essa hora vai chegar. Já ouça. Agora eu vou falar aqui sobre fake news e desinformação, né? No ano também de 2020, rolaram 3 grandes picos de busca sobre maconha no Google. 2 delas foram resultado de fake news. Uma devido à viralização de uma notícia que afirmava que usuários de maconha seriam imunes ao coronavírus, e outra que dizia que a OMS tinha retirado a cannabis da lista de substâncias proibidas, consideradas drogas, né? Só que realmente aconteceu, só que só 5 meses depois da publicação da notícia. Apesar desse termo ficar famoso recentemente, né, fake news, sempre prevaleceu em relação à maconha, fake news. O que mais foi vendido foi desinformação em relação à maconha. Queria que você falasse para a gente sobre o desafio de lidar com a constante circulação de desinformação sobre maconha. Essa aí desde que o mundo é mundo, né? Desde de antes de proibir, eu estou fazendo uma pesquisa, né? Quero fazer um mestrado sobre isso, estou pesquisando bastante. Desde o começo do jornalismo que a maconha é vítima de fake news, né? E continua sendo, né? Tá aí duas. A maconha saiu da lista de drogas da ONU. Como é que a maconha vai sair da lista de drogas se ela é uma droga? Como é que ela, entendeu? Como é que vão tirar? Não tem. Ela saiu do anexo 4 da Convenção de Narcóticos, né? Foi isso que ela saiu da lista de substâncias que não tem potencial medicinal, ou que o potencial medicinal, que o risco à saúde é tão grande que o uso medicinal não pode ser explorado. Essa é a lista do anexo 4. Ela saiu desse anexo, ela continua na Convenção de Narcóticos, porque maconha é um narcótico, né? Então não tem como sair da lista, né? Uhum. Assim como o açúcar, né? O açúcar deveria estar na lista também, né? Não sei se está, né? O açúcar deveria ser proibido para menores de 18 anos. Mas, enfim, tem uma matéria do jornal O Globo de 1930. A manchete era O Veneno Africano. E essa matéria falava que circula lá pelos boticários do Rio uma droga diabólica capaz de levar à loucura transitória ou definitiva. E que, imagina, tu vai fumar maconha e vai ficar louco para sempre, né? E que era uma tragédia social, os cultivadores da maconha no Maranhão que morriam intoxicados pela própria erva. Então a pessoa que plantava maconha morria intoxicado, o jardineiro, o agricultor. Isso saía no jornal, cara, né? E até hoje tu vê a empresa, agora finalmente eles pararam, porque a coisa estava tão bizarra que eles pararam, né?
mas de ouvir, por exemplo, aquele ser horripilante do Osmar Terra, né? Então, até 2019 ele tinha cadeira cativa na Globo News, na CNN, né, para falar as atrocidades que ele falava. E a gente sempre dizia: parem de dar palco para otário, parem de dar palco para gente negacionista, para gente que faz discurso político baseado na morte, para se eleger à base da morte. Aí, depois que ele começou a falar as asneiras da pandemia, que o coronavírus, que as máscaras não funcionavam, que as vacinas não funcionavam, aí viram a merda que fizeram, agora os Martel não falam em lugar mais lugar nenhum, né? Mas ainda tem muito. Ele não fala, eu não vejo mais ele falando em lugar nenhum, né? Pior que foi assim mesmo, mano. Ele tava em tudo quanto é lugar. Aí, hoje em dia, não. Eu nunca chamei esse cara aqui. Eu não sei quem é, não sei quem chamei. Enfim, a desinformação, a geleia de maconha que saiu no G1 também, né? Então, Cara, tem coisa que o G1 não pode botar. Logicamente, é claro que não, a gente não pode fazer uma escala de tipos de jornal, de jornalismo melhor que o outro, mas na minha concepção, é claro, né? Eu tô falando aqui por puro achismo. Um grupo do tamanho da Globo não pode falar uma merda dessa. não pode. É isso. Essa é a minha opinião. Opinião não é dado, mas é uma opinião. É. Não pode, né? Eles tinham que fazer uma errata ali, né? Pelo menos uma errata. Que absurdo. Geleia. O repórter policial tem que ser casca grossa, velho. O repórter não pode cair no conto dos policiais, né? Inacreditável, mano. Tem um longo caminho para trilhar, né, cara? Nossa, imenso, mas tamo aí, né? Então, Só vamos, estamos fazendo a nossa parte. sem parar. Queria te perguntar quem são ou quais são suas referências na área do jornalismo canábico ou sobre drogas em geral e qual a sua perspectiva sobre o futuro desse campo aqui no Brasil? Cara, eu vejo com muito bons olhos. Cada vez tem surgido mais iniciativas. Tem que ver se vão conseguir se manter financeiramente, né? Porque trabalhar muito tempo de graça às vezes é difícil, né? Então tem muitas iniciativas, mas vai vir o mercado vai vir com tudo aí, independente da legalização do plantio ou não. Quer dizer, o plantio vai ser legalizado, né? Cedo ou tarde. Acredito que esse ano não mais, mas ano que vem ele pode ser aprovado na Câmara e no Senado e entrar em vigor em 2023, 2024. Mas antes das empresas começarem a plantar e esses medicamentos e subprodutos, né, industriais começar a chegar no comércio, a RDC da Anvisa, a 335, que agora mudou, agora eles atualizaram, agora é outra RDC, e foge o nome, mas agora é 1570, se eu não me engano. É uma nova RDC. Vai facilitar muito a chegada de produtos para venda em farmácia. Então, o ano que vem deve ter uma explosão de produtos chegando aí nas farmácias. Não, perdão, eu me confundi. A RDC que foi atualizada é para importação. E agora a Anvisa fez a importação automática. Então, tem uma lista lá com 250 produtos, de marcas, quase também uma centena de marcas, né? E aí, para essa lista aí, pediu ali na Anvisa, no site, a prova direta. Não precisa esperar 10, 15 dias, sabe? Então, vai facilitar. E a venda em farmácia também, ano que vem, vai ser, e vai explodir, vai ter muito produto chegando na farmácia. E essas empresas, evidentemente, vão querer investir em publicidade, né? Essas empresas elas vão precisar vender. É muita empresa para pouco mercado ainda, né? E aí é aí que entra a possibilidade do jornalismo especializado em cannabis se monetizar e aumentar o debate e conquistar espaço, principalmente no veículo tradicional. Porque a gente precisa. Esse é o desafio, tu fez a pergunta lá no começo, né? Além de combater a desinformação, é penetrar no jornalismo tradicional, estar lá na Fátima Bernardes, entendeu? É trazer, quem sabe, alguém para falar no Datena, velho. Entendeu? Imagina! Imagina, o Datena e o Siddhartha Ribeiro conversando. Ao vivo ali, Cidade Alerta. Caralho, que doideira. E assim, porra, ia ser maneirão. E eu ia assistir tudo, ao vivo, na hora, mandar perguntas. Ver e rever. Nós temos que penetrar aí, onde está os reaça, né? Até porque depois que vê o efeito da planta, não tem como. Não tem como voltar atrás, sabe?
Tanto medicinal quanto, enfim, a galera tinha medo, né? Falava que mudava, alterava o comportamento, porque não tem como, mano. Você fuma maconha, você pensa, cara, tá tudo bem errado, mano. Aí você quer reagir, e ninguém quer isso. Aí, ninguém, né? Ninguém, quem proíbe, né? Esse era o comportamento que eles não queriam. O Nixon teve no escândalo do Watergate, teve um áudio vazado, né? Que ele foi o cara que intensificou a guerra às drogas e vazou um áudio dele com o Aslinger, que era o diretor lá do instituto do FBI, que depois viria a ser a DEA, né? O Departamento de Narcóticos. Que ele dizia assim: a gente não pode criminalizar os negros e pobres, mas a gente pode combater o negócio que dá prazer para eles. Então é exatamente assim, é tipo filme com vilão, assim, sabe? Desenho animado com vilão, essa é a pegada mesmo, né? Na cara dura. É, os vilões são inspirados em gente real, não tem como. A arte imita a vida. A arte da vida, com certeza. Suas referências, inspirações no meio do jornalismo canábico. Quem você indica, quem que você gosta muito. Lá fora, para mim, a principal referência sempre foi o Alfredo Pascoal. Não sei se tu conheces, ele é uruguaio. Ele era o analista do Marijuana Business Daily, que também para mim, a principal referência no jornalismo da cannabis. Eles são caretões, assim, né? O MD Business Daily, se tu entrar no site, não tem uma folhinha de maconha, não tem nada, né? Porque ele é muito de business, né? Ele acompanha o mercado financeiro. Lá nos Estados Unidos tem muitas empresas na Bolsa de Valores, né? Então eles acompanham muito o business. Mas eles estão sem. O Alfredo Pascoal estava na ONU acompanhando essa história da ONU ter tirado a cannabis do anexo 4 da Convenção de Drogas. O cara estava lá em Viena, né? Acompanhando. Meu sonho, mas na época eu estava no Sechat, o Sechat não me mandou para Viena. Fui frustrado. Enfim, para mim o Alfredo Pascoal é uma referência, entendeu? Ele acompanha com um olhar bem de analista financeiro, assim, de mercado, sabe? Com muita seriedade, muita seriedade. Também tem o Javier Hassi, né? Esse é argentino. Ele é fundador do El Planteo e do Benzinga. O Benzinga lá nos Estados Unidos, também na mesma pegada do MD Biz Daily, né? Também é um portal tipo assim, ó, a Empíricos, sabe a Empíricos? Uhum. É uma Empíricos da maconha, sabe? São caras que fazem análise do mercado financeiro, que acompanham a movimentação, compra e venda. A Canopy agora comprou uma empresa de balinha, a Wana Brands, né? Então eles vão lá e acompanham, trazem a história dessa compra, e para quem investe na Canopy, na Wana, fica sabendo. Então, para mim, é uma grande referência, né? O Javier Haas e o Alfredo Pascoal. Aqui no Brasil tem a Valéria da Folha, o Ricardo Amorim da Veja, né? E agora a Anitta Krepp também, que está no Poder 360. Então tem bastante gente aí para acompanhar. Falta. A Anitta começou há pouco tempo, mas já está fazendo, tá arrebentando aí. Mas ela tem uma coluna mensal, muito espaçado, né? Tinha que ter mais, tinha que ser todo dia, né? Tinha que ser todo dia. E lá na Veja e na Folha também é semanal, sabe? Às vezes não é uma coisa que está batendo na tecla todo dia, sabe? Na minha visão, tinha que ser todo dia. E eu publico todo dia uma matéria no canal de saúde. Entendeu? É isso, tá certo. Vamos, a gente vai monitorando aqui. Para quem tem interesse em seguir por esse caminho do jornalismo especializado em drogas, né? Quais dicas que você pode dar para essa galera? Para mim, a dica do ET Bilu, né, cara? Busquem o conhecimento. Nada além disso, buscar o conhecimento e formação. Uma boa dica é o curso da Unifesp, da Cannabis Medicinal, o curso livre. Ele custa só R$30 para tirar o teu certificado. E as aulas é um semestre inteiro. Ele é tocado por vários professores. Olha, é um curso muito bom para quem quer começar, para quem quer ver o deslumbre desse mundo novo. E também conhecer a planta, né? Conhecer a planta, é uma planta. Fazer o curso de cultivo, botar a mão na terra, plantar maconha, entendeu? Aí eu vou fazer o jabá do curso da Santa Cannabis, o curso de cultivo e extração, que não é só o cultivo, né? Tem o cultivo e a extração.
né? E para nós, não é porque a gente está lá, mas é o principal curso aí hoje. Dia 25 começa agora a 10ª edição, então já são 10 turmas, né? 40 alunos por turma, então são 400 alunos já que vão estar passando pelo curso. Ensina todas as técnicas de cultivo, indoor e outdoor dá uma passada, mas é mais indoor, que é mais delicado. E a extração também, o Rick Simpson, né, que é o mais tradicional, mas ele fala também sobre rosin, né? Fala sobre outras formas de extração, CO2, né, supercrítico, outros tipos de descarboxilização. Enfim, é um curso bem bom. Para quem quer entrar nesse mercado, tem que saber como é que se faz, como é que se planta, como é que se extrai os canabinoides. Né? Importantíssimo. E tem cursos fora, né? Eu tenho a Oxerdã, que é uma faculdade da cannabis lá da Califórnia, que eu estou juntando um dinheirinho, quero fazer algum curso lá, quem sabe ano que vem. Se especializar fora também é para quem tem grana, para quem consegue, né? Eu até agora não consegui, tô há 3 anos nessa e não consegui, mas uma hora eu chego lá. Então é isso aí, né, cara? ET Bilu, busca o conhecimento. Boa, conhecer a planta. E a planta, conhecer a planta. Não é o prensado. Justamente. Mas às vezes o prensado também, saber por que o prensado é prensado. Para fechar, eu queria te pedir para compartilhar um ou alguns conteúdos ou iniciativas, canábicas ou não, que você curte e recomenda para a galera que está aqui acompanhando o Maconhômetro. Então vou continuar fazendo jabá, né, cara? Ó, além do Cannabis e Saúde, e lá do Santa Cannabis Podcast, a gente também tem a Rádio Hemp, radiohemp.com, que é uma emissora e um selo de conteúdo canábico, 24 horas na brisa com você, o nosso slogan. E é só acessar radiohemp.com, tem o ao vivo, que são... não é só reggae, a galera acha que é só porque é de maconha é reggae, né? Mas tem muito rock, muito samba, MPB, jazz, rap, tem bastante rap, tá? São todos os estilos, Brasil e do mundo. Se tocou uma música que tu não gosta, tem as playlists, são playlists bem selecionadas lá pelo Marcelo Inhoca, nosso parceiro. Tem os programas da casa, então tem lá o Santa Cannabis, tem o Repórter, que é um programa de notícias também. Tem o TH Show do Igor e do Nhoque, que é um programa de entrevistas mais para o entretenimento, eles levam mais artistas e tal. Agora foi o Fernando Badawi do CPM 22 também. Então, nessa pegada tem os podcasts parceiros, que não é a gente que produz, mas a gente veicula na rádio. Tem o pessoal do canal 12 lá, com o 2 Testando, que também está lá na Rádio Hemp. Tem o Mob Dick Show, com o Ricardo Petralha, está lá com a gente também, o podcast dele. O Maconhômetro está lá com a gente também, né? O Maconhômetro está lá com a gente 10h20, eu acho que é segunda-feira, 10h20. O Maconhômetro está lá também. Então, além dos programas da casa, a gente coloca outros programas. A gente é um agregador de conteúdo canábico, né? E totalmente gratuito, né? Não tem que pagar mensalidade. E se não pagar mensalidade, não fica lá aquela mina falando assine Spotify. É 100% gratuito e sempre vai ser gratuito. E então é isso aí, tá feito meu jabá, radiohemp.com. Boa. Queria te agradecer, querido, de verdade, por ter passado esse tempo aqui, ter despendido seu tempo, seu conhecimento, ter conversado aqui com a gente, falando sobre maconha aqui com a gente, toda a perspectiva do jornalismo aqui. Te agradecer de verdade. Onde a gente te encontra? Você já fez seu jabá e tal, mas só para finalizar, suas redes sociais. Aqui no Instagram e no Twitter, @omarcosbruno. E no LinkedIn, a rede que ninguém usa, eu acho, mas eu tô lá falando. É Marcos Bruno, com U de uva. E é isso aí, lá no Twitter eu sou bem ativo também. No Instagram não dou conta. Eu tô mais lá no Twitter e no LinkedIn. Boa. É isso aí. Tom, eu que agradeço o convite. Esse é um assunto que eu estou me especializando e pesquisando bastante. Então, sempre que for para falar sobre jornalismo e cannabis, pode contar comigo, viu? Valeu, querido. Obrigado. A gente que agradece. Aquele abraço. Valeu. Valeu. Galera, queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Se vocês puderem fortalecer o Cannabis Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo, o endereço é apoia.se/Cannabis Monitor. Assine também a nossa newsletter, que aí você recebe de mão beijada toda semana um apanhado com as principais notícias da semana diretamente no seu e-mail e gratuitamente. Melhor coisa, né? Até a próxima entrevista e
Valeu, aquele abraço.